Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, damos início à 11ª reunião da Comissão Especial Temporária com a finalidade de discutir e promover a construção do túnel do Morro dos Cavalos, nesse dia 8 de julho de 2025. Esta comissão especial foi instituída pela Resolução número 2 de 2025, publicada em 14 de abril de 2025. Lembramos que todas as reuniões são gravadas e postadas na íntegra no canal oficial da Câmara. Recebemos as justificativas de ausências do vereador Miri D'Agostin, confirmando a presença dos vereadores Marcos Machado, Ademir Honorato, Aldinei Potelec, Neri Xavier e Giovana Vito Mondardo. Colocamos em votação a ata da reunião anterior, cujo conteúdo foi previamente enviado aos membros desta comissão. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Registramos a presença também do vereador Amaral Bittencourt. Peço escusas a Vossa Excelência. Assim, iniciamos o expediente. Eu quero só relatar brevemente a Vossas Excelências, vocês perceberam que eu participei das comissões ontem em normalidade, mas recebemos um convite de última hora, tendo em vista que a SIC lançou um movimento às 17 horas sobre a solução do Morro dos Cavalos, solução já. Essa foi a campanha que a SIC, a diretoria da SIC, lançou ontem na imprensa. E eles me convidaram para participar às 18 horas de uma reunião com a diretoria da SIC para explanar sobre a questão do Morro dos Cavalos. A nossa assessoria fez ali em 40 minutos uma apresentação com a ajuda da assessoria da comissão, que foi o Henrique, que se dividiu entre os serviços no plenário que já havia começado, para a gente poder apresentar alguma coisa às 18 horas na reunião na SIC. E assim nós apresentamos. Inclusive, vamos compartilhar com Vossas Excelências a partir desse comunicado oficial. Dando sequência aos trabalhos, passamos à ordem do dia. Colocamos em apreciação por esta comissão dos itens elencados pela relatoria, os quais serão encaminhados à presidência desta Casa Legislativa para que sirvam de base na contratação de consultoria técnica especializada, com a finalidade de subsidiar a análise dos documentos recebidos pela comissão conforme anexo, e a relatoria vai fazer a leitura desses 7 pontos, que será compartilhado com Vossas Excelências, inclusive para que sugiram outros itens ou melhoria desses que já estão subelencados aqui para Vossas Excelências. Com a palavra, o relator, vereador Aldinei Potelec. Vereador presidente, obrigado. Boa tarde, vereadores, vereadora Giovana. Como nós havíamos conversado nas reuniões anteriores da frente dessa comissão, a gente entendeu a necessidade, então, de contratarmos uma consultoria técnica para nos ajudar a fazer a análise jurídica dos documentos que recebemos da Arteres em resposta a ofícios que nós encaminhamos, especialmente no que diz respeito ao trecho que compreende o Morro dos Cavalos. São mais de 2.000 páginas que compõem toda a quantidade de documentos que recebemos e, tecnicamente, nós não teríamos condições de analisar essas mais de 2.000 páginas. Por isso, então, a necessidade de nós solicitarmos a consultoria técnica jurídica para que nós pudéssemos fazer essa análise. E aí que nós elencamos, a meu ver, e aí quero deixar à disposição dos colegas vereadores, já está na mesa de cada colega vereador os pontos, eu vou fazer a leitura, e se os colegas entenderem que há a necessidade de mais algum outro ponto específico, que nós possamos, então, discutir e apontar isso. Mas o primeiro ponto seria a identificação das obrigações contratuais assumidas pela concessionária, Arteres, no que se refere à infraestrutura do trecho da BR-101, compreendido do Morro dos Cavalos, no município de Palhoça. Então, basicamente, quais são as obrigações, da Arteres? O segundo, especificações das contrapartidas previstas contratualmente ou no plano de exploração da rodovia para o referido trecho, indicando a natureza, prazo, extensão e condicionantes técnicas. Então, se a Arteres havia necessidade de fazer algum tipo de compensação, de contrapartida, especificamente naquele trecho, haja visto, inclusive, que nós sabemos que aquele trecho é um trecho que tem uma demarcação de terra indígena, tem toda uma questão ambiental, então é importante a gente saber se haviam contrapartidas.
Terceiro seria qual a avaliação da fase atual da execução de cada obrigação ou contrapartida relativa ao trecho do Morro dos Cavalos, conforme os instrumentos contratuais analisados. Então, né, se eventualmente haviam contrapartidas em que fase atual que estão da execução. O quarto, a verificação da existência de cláusula ou dispositivo contratual que determine, condicione ou possibilite a construção do túnel, contorno viário ou solução estrutural similar no trecho do Morro dos Cavalos. Então, se havia no contrato de concessão da Artéries, já nesse que está vigente hoje, havia uma cláusula contratual falando da possibilidade de construção ou não desse trecho ali, do túnel ou algo parecido naquele trecho. O quinto, a delimitação de responsabilidades da concessionária no que se refere à manutenção da fluidez do tráfego e à prevenção de interrupções no trecho do Morro dos Cavalos. Ok. Quais são as obrigações, né, que a Artéries tem quando acontece algum tipo de interrupção, né, na fluidez do trânsito naquele trecho específico do Morro dos Cavalos, né? Ela tem um plano emergencial, ela tem um prazo máximo para que aquele trecho esteja interrompido ou não. Então, a gente precisa também entender isso. O sexto, da análise das obrigações da concessionária quanto à gestão das situações de emergência. Então, quando acontecem acidentes, deslizamentos, fechamento da via no trecho em questão. E no sétimo, né, apontamento de cláusulas contratuais ou dispositivos do plano de exploração da rodovia que possam ser impetrados como controversos, ambíguos ou juridicamente sensíveis, especialmente no contexto da infraestrutura do Morro dos Cavalos. A gente está perguntando para a assessoria jurídica, né, dentro do contrato, se tem aditivos e tudo mais, se existem, de repente, sabe aquelas cláusulas que ninguém gosta de tocar no assunto, né, que são incômodas muitas vezes e que talvez seja objeto da gente poder bater forte em cima no que diz respeito, né, à construção ou não de uma alternativa com relação ao Morro dos Cavalos. Então, essas são as colocações que a gente entende necessárias. Deixo aberto aos colegas vereadores a palavra para sugestões, análises, críticas e também sugestões de novos questionamentos, se os colegas assim entenderem a necessidade da gente ter com relação a essa documentação. Obrigado, vereador relator Potelec. Antes de deliberar sobre os 7 pontos, alguém deseja pontuar alguma coisa? Submeto, então, a deliberação dos membros às seguintes propostas. Deliberar os itens elencados pela relatoria. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Concedendo, então, a palavra aos membros da comissão para comunicações e manifestações. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente. Claro, vereador. Colegas vereadores, há possibilidade de nós ter uma cópia desse contrato da Artéries sobre como é que eu vou explicar? Os deveres deles dentro do contrato da Com certeza absoluta. Será encaminhado, a assessoria pode fazer chegar no gabinete de Vossa Excelência. Seria importante. Com certeza discutir, entendeu, sobre o assunto. Fique à vontade. O vereador Amaral, acho que é importante essa solicitação. Não sei se nós teremos condições de imprimir isso, porque são mais de 2.000 páginas, então, a gente imagina, são mais de 2.000 páginas, mas a disponibilidade de forma digital é possível, né? Tá, perfeito. Licença. Claro, vereador. Eu entendi que mais ou menos o que o Amaral quer dizer é o seguinte: quais são as obrigações da Artéries? Dentro do plano de trabalho deles, quando eles pegaram essa concessão, eles ficaram com certos serviços a fazer. Vias marginais, viadutos, são vários pontos. Então, isso, de repente, é alguma coisa que está mais elencada, menor. Então, para saber, eu também tinha essa curiosidade da minha região aqui, da nossa região aqui, aliás, da CCR, exemplo, né? Claro que não dá. De saber o que realmente, na época, ficou acertado no contrato do governo federal. Então, eu acho que especificamente isso, ele quer saber o que tem de obrigação a ser feito. Né? Então, né, exemplo, não que o Morro dos Cavalos talvez estaria colocado, mas pode ser que sim, para saber de certeza.
as marginais, o que mais? É isso, realmente isso. Até porque, olha só, ficou para quem a responsabilidade daqueles carros que foi tomado pelo fogo? É de responsabilidade de quem, afinal de contas? Essa é a pergunta. Exatamente. Exatamente. Isso certamente chegará no gabinete de Vossa Excelência, de todos que desejarem, a assessoria da comissão fará chegar no gabinete de Vossas Excelências. Encaminhamentos finais, então, ficam aprovados os seguintes encaminhamentos: que a cópia, os arquivos digitais que recebemos da Arteris, chegue aos gabinetes dos vereadores que fazem parte da comissão, e também ficam aprovados os 7 itens que serão encaminhados à consultoria. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião da comissão especial, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, que será realizada no dia 15 de julho de 2025, às 16 horas, conforme acordo entre os membros. Muito obrigado.